Muito bem. Estamos iniciando então a nossa terceira aula do curso de Angiologia e Demonologia, né? Nós, na última aula, paramos a nossa leitura do texto do Padre Antônio Rui Marim, no parágrafo 350. No parágrafo anterior, 349, o teólogo estava nos ensinando uma coisa importante, né? Então ele estava dizendo que nos estudos de angiologia, não só, mas talvez sobretudo nos estudos de angiologia, nós temos que distinguir duas coisas importantes. Então, por um lado, existem algumas verdades, né, que são de fé obrigatória, né? Existem algumas verdades de fé que são dogmas, ou seja, são verdades certas, são verdades já proclamadas pela Igreja e que nós temos provas concretas, não é, na revelação divina para fazer tais afirmações. Lembrando que a revelação divina está contida nas Sagradas Escrituras e na tradição. Então existem certas verdades de fé que são obrigatórias, que são dogmáticas. Por outro lado, existem algumas verdades às quais nós podemos chegar por especulação teológica, né, por uma investigação teológica, e portanto não foram proclamadas como dogma, ou pelo menos ainda não foram proclamadas como dogma pela Igreja, né? São conclusões que os teólogos chegam através de uma reflexão séria, com fundamento nas Sagradas Escrituras, na tradição apostólica, mas falta elementos ainda para que sejam proclamados como dogma. Então nós distinguimos essas duas coisas, porque ao longo dos nossos estudos nós veremos isso, né? Nós veremos verdades de fé, que são obrigatórias, são dogmáticas, são certas. A pesquisa gerou, né, o seguinte resultado. Isso aí. Em contrapartida, nós temos algumas verdades obtidas por especulação teológica, por um raciocínio teológico, que ainda não foram proclamados, ou que talvez nunca serão proclamados como dogma pela Igreja, mas tem um sólido fundamento. E os teólogos estão de acordo, né? Então, diante disto, nós podemos fazer um resumo do que já estudamos até aqui. Nós estamos no texto do Padre Antônio Rui Marim, sua obra Deus e sua obra, né? Este livro é dividido em algumas partes. Nós estamos na terceira parte, né, deste livro, e cada uma das partes, por sua vez, se subdivide em artigos, as partes, por sua vez, se subdividem em capítulos, né? Nós estamos no capítulo 3 da terceira parte, né, dessa obra. A terceira parte do livro trata sobre o Deus Criador e Governador, tá? Então, nessa terceira parte, naturalmente, nós temos uma subdivisão em capítulos, e os capítulos, por sua vez, se subdividem em artigos. Então, até agora, nós já estudamos o artigo 1 na íntegra. E o que vimos no artigo 1? 3 coisas: a existência, a origem e o número dos anjos, né? Cada um desses artigos trazem estes temas. No caso, o artigo 1 do capítulo 3, a existência, a origem e o número dos anjos. E quando o Padre Antônio Rui Marim vai explicar cada um desses pontos, ele nos traz conclusões. Então, acerca da existência dos anjos, o que foi que nós já estudamos? Vimos com o Padre Antônio Rui Marim que os anjos existem, né? São seres reais. Os anjos são substâncias, são naturezas que existem no mundo real, né? E são seres espirituais inferiores a Deus, porque criados por Ele, mas superiores ao homem, né? E isso está na página 364, é o parágrafo 343 do Padre Antônio Rui Marim. Isso já explicamos. Vimos também, ainda dentro do artigo 1, a origem dos anjos, e nós estudamos 3 conclusões. Então, acerca da origem dos anjos, nós vimos que
Primeiro, os anjos foram criados por Deus. Né? E esta é uma conclusão de fé dogmática. Não há dúvida sobre isso. Tá? Como não há dúvida de que os anjos existem. Tá? Estas verdades de fé são dogmáticas. São obrigatórias. Né? Se não cremos nisso, não podemos ser católicos. Né? Porque, inclusive, é isso que significa a palavra católico. Católico é aquele que crê na inteireza, crê em todas as verdades de fé. Esse é um dos sentidos da palavra católico. Né? Nós cremos de maneira universal em todas as verdades de fé reveladas por Deus. Então, acerca da existência dos anjos, cremos que os anjos existem. Essa é uma verdade dogmática. Acerca da origem dos anjos, nós podemos primeiro afirmar que os anjos foram criados por Deus. Isto é fé dogmática. A segunda conclusão, os anjos não foram criados ab eterno, posto que houve um momento em que não existiram. Então, os anjos não são coeternos a Deus. Deus criou os anjos a partir do nada, né? E Deus não criou os anjos a partir da sua substância. Né? Portanto, são criaturas mutáveis. Essa também é uma verdade de fé dogmática. Né? E a terceira conclusão, o terceiro ponto, dentro da origem, dos estudos da origem dos anjos, os anjos foram criados juntamente com o mundo corpóreo e antes que o homem, e esta não é uma sentença dogmática, ela é uma sentença provável. Tá? Então, os teólogos da tradição tomista e mesmo os teólogos da tradição agustiniana haverão de concordar com essa terceira conclusão. Né? Os anjos foram criados juntamente com o mundo corpóreo, mas antes que os homens. Então, Deus teria criado simultaneamente os anjos, o céu empíreo, onde os anjos habitam, a matéria informe e o tempo. Deus teria criado tudo isso simultaneamente. Santo Agostinho concorda com isso, Santo Tomás concorda com isso, mas outros teólogos e padres da igreja não concordam com isso. Então, esta é uma sentença provável, mas não dogmática. E, no terceiro tema do artigo 1, nós falamos, na aula passada, sobre o número dos anjos. E aqui existem duas conclusões, às quais o padre Antônio Weimar chega. A primeira delas, o número dos anjos é muito grande. Então, existem muitos anjos. Esta também não é uma sentença dogmática, é uma sentença provável. Se cada pessoa tem um anjo da guarda... Exato. É um número muito alto, exato. Tem que ser pelo menos um para cada pessoa fora. No mínimo. Exato. No mínimo, teria pelo menos um anjo para cada pessoa. Desculpa a expressão grosseira, né? Uhum. Digamos que o anjo particular não seria reutilizável, né? Não. Ele é particular, né? O anjo da guarda de cada um, né? Mas então, aí nós temos controvérsias entre os teólogos também. Sim, também nisso. Também. Nesse aspecto. Nossa, sério? Tá? E aí existem as tradições teológicas, mas de fato, quer dizer, se nós formos considerar, ainda que o anjo da guarda, quando a pessoa morreu, assume a guarda de outra pessoa, ainda que considerássemos essa hipótese, o que Santo Tomás não concorda, né? Ainda assim o número dos anjos seria muito grande. Né? Então nós podemos afirmar que o número dos anjos é muito grande, mas nós não podemos afirmar um número. Né? É impossível, nossa razão não chega a isso e não nos foi revelado isso. Mas se não nos foi revelado o número certo dos anjos, é porque esta verdade não é necessária à nossa salvação. Nós sabemos que existem muitos anjos. Né? Inclusive, em cada um dos coros angélicos existem muitos anjos, mas não conseguimos afirmar o número. Né? Nem o número relativo em cada coro, né? Nem o número relativo em cada coro. Não conseguimos afirmar. No céu, quando entrarmos na visão beatífica, aí conheceremos todas estas coisas. Né? Ora, vemos como que por um espelho ainda, né? Essas verdades. Então essa não é uma sentença dogmática, o próprio padre Antônio Weimar coloca entre parênteses, né? Uma sentença
mais provável. Além do anjo pessoal, tem o anjo da família também, né? Não é assim? Em algumas revelações particulares, Parece isso também. exato, aparece isso também, um anjo para cada família, um anjo para cada nação, exato, né? Existe isso. Proteção tem, né? Proteção tem, exatamente. Né? Então essa é a primeira conclusão do terceiro tema, né, do artigo 1, o número dos anjos. A segunda conclusão é esta: provavelmente o número dos anjos excede ao das espécies de todas as coisas materiais. Então, seguindo também Santo Tomás na Suma Teológica, o Padre Antônio Roy Marim vai explicar que na hierarquia, nos graus de ser, quanto mais uma natureza é perfeita, mais numericamente Deus vai criar essas naturezas. Então, uma vez que os anjos são mais perfeitos que os homens, existiriam numericamente mais anjos do que todos os homens que já existiram, que existem e que ainda vão existir. Mas essa também é uma sentença provável, que nós chegamos através da especulação teológica, não é dogma, né? É uma sentença mais provável. Então, até aqui nós já estudamos. Nós poderíamos resumir as duas últimas aulas com o que acabamos de dizer, né? Estudamos a existência, a origem e o número dos anjos. Lemos o artigo 1 deste capítulo 3 do Padre Antônio Roy Marim. No final da última aula nós já começamos a leitura do artigo 2. Isso é página 369, parágrafo 349. O parágrafo 349 e 350 já lemos, né, no final da última aula. Então vou retomar para que possamos prosseguir. Nós estamos estudando agora a hierarquia, as hierarquias e os coros angélicos. A primeira conclusão deste artigo 2, com a qual nós finalizamos a aula da semana passada, dizia o seguinte: os anjos se distribuem convenientemente em 3 hierarquias: a suprema, a média e a ínfima. E esta conclusão, esta verdade a qual nós chegamos, também é uma sentença provável, né? É uma conclusão que nós podemos chegar através da especulação teológica. O primeiro a afirmá-la foi o Pseudo-Dionísio Areopagita, e aí nós dizíamos que esse autor desconhecido ele é do século IV, né? É chamado Pseudo-Dionísio porque houve um Dionísio, discípulo do apóstolo Paulo, que teria sido bispo de Atenas. Por muito tempo acreditava que os escritos de Dionísio eram realmente dele, portanto, do século I, né? Finais do século I. No entanto, a crítica comprovou que estes textos eram do século IV, de um neoplatônico, né? Provavelmente cristão, né? Mas de um filósofo que partiu de princípios neoplatônicos. Então, o Pseudo-Dionísio Areopagita foi o primeiro a propor uma divisão em 3 hierarquias, cada uma delas com 3 coros ou ordens angélicas. Então, nós temos 9 coros, 9 ordens angélicas. Isto já também falamos na aula passada. Então, agora nós vamos começar a leitura do parágrafo 351. Na sequência, nós vamos falar da segunda conclusão deste artigo 2, né, do texto do Padre Antônio Roy Marim. Isso é página 370, para quem quiser acompanhar com o PDF depois. Qual é a segunda conclusão, então, que podemos chegar acerca da hierarquia dos anjos? É esta: existem 9 ordens ou coros angélicos que recebem os nomes de serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. E esta também é uma sentença provável. Também é uma conclusão que nós chegamos por especulação teológica. Isso não foi proclamado como dogma, pelo menos não há ainda, né? Mas nós temos fundamentos sólidos nas Sagradas Escrituras para falar destes coros. Então, aqui na lousa, nesse esquema,
nós temos um resumo disto que está sendo dito aqui, no artigo 2, né, no capítulo 3. À esquerda nós temos as divisões do Pseudo Dionísio e Areopagita, que Santo Tomás vai seguir na Suma Teológica, na questão 108 da primeira parte da Suma Teológica. Né? A primeira hierarquia, serafins, querubins, tronos; a segunda hierarquia, dominações, virtudes, potestades; a terceira hierarquia, principados, arcanjos e anjos. Na Suma Teológica, Santo Tomás vai apontar quais seriam as virtudes principais exercidas por estes anjos. Então, os serafins possuem a caridade, uma caridade ardente. É a principal virtude, segundo Santo Tomás, deste coro angélico. Os querubins, a sabedoria, a ciência; os tronos, a justiça; dominações, a obediência; virtudes, fortaleza; potestades, a ordem, a organização; principados são os primeiros executores das ordens divinas; os arcanjos anunciam coisas importantes, daí a anunciação, por exemplo; e os anjos guardam os homens, anunciam coisas menos importantes. É isso que Santo Tomás vai explicar na questão 108 da primeira parte da Suma Teológica. Aqui à direita nós temos uma divisão, segundo São Gregório Magno. Nós vamos ver isso no texto. São Gregório não faz uma divisão de hierarquias, como o Pseudo Dionísio e Santo Tomás depois. Ele simplesmente enumera os 9 coros, mas com 2 mudanças em comparação com a primeira que falamos. Nós vamos ver isso no texto, com maiores detalhes. Né? Então vamos lá. Parágrafo 351. Esta conclusão é muito mais firme e segura que a anterior. Então, na conclusão anterior, afirmávamos com Pseudo Dionísio que todos os anjos se dividem em 3 hierarquias. Hierarquia diferente de ordem ou coros. Né? Esta conclusão, que afirma a existência de 9 coros ou ordens, ela é mais sólida, mais firme, tem mais fundamento que a anterior. Né? Esta conclusão é muito mais firme e segura que a anterior, posto que os nomes desses 9 coros angélicos constam expressamente nas Sagradas Escrituras. Embora não possamos dizer que seja uma verdade de fé dogmática, posto que a Sagrada Escritura não declara que cada um desses nomes corresponda a uma ordem de anjos distinta de todas as demais ordens, nem nega a existência de alguma outra ordem além das 9 enunciadas. Então, nós sabemos que existem 9 nomes que seriam de ordens angélicas, mas nós também não sabemos se existem mais ordens ou coros do que estes enunciados pelas Sagradas Escrituras. Nós conhecemos estes, mas não sabemos se tem mais. Talvez tenha. Então, é uma verdade é uma sentença mais provável, mas não fechada, ainda discutida e debatida. É, pois, uma doutrina séria e provável, mas de nenhum modo um dogma de fé expressamente revelado. E agora o padre Antônio Rui Marim vai enumerar aqui algumas citações bíblicas que nos trazem estes nomes, os nomes dos coros angélicos. Eis aqui alguns textos bíblicos nos quais vão aparecendo os distintos coros angélicos que temos enumerado. Então a primeira citação é Isaías 6, 2, que diz: havia diante dele serafins, cada um com 6 asas. Então este nome aparece na Sagrada Escritura. A segunda citação é de Gênesis 3, 24, que diz: expulsou o homem e pôs diante do jardim do Éden um querubim que empunhava uma nova espada. Gênesis 3, 24. A terceira citação é de Colossenses 1, 16, que diz: porque nele foram criadas todas as coisas do céu e da terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as dominações, os principados, as potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então estes nomes aparecem aqui, neste fragmento da carta do apóstolo.
Depois nós temos a carta aos Efésios, Efésios 1, 21, que diz: acima de todo principado, potestade, virtude e dominação, e de tudo quanto tem nome, não só neste século, mas também no vindouro. Então que aparecem estes outros nomes de ordens angélicas, que seriam ordens angélicas. Depois nós temos a citação da carta de Judas, e aqui é o versículo 9, porque a carta de Judas, não Judas Iscariotes que traiu Jesus, o outro Judas, né? Judas Iscariotes não escreveu nada, né? Graças a Deus. A carta de Judas que está nas Sagradas Escrituras não tem mais de um capítulo, então aqui é o versículo 9, né? Que diz: o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, disse: que o Senhor te repreenda. Então, versículo 9 da carta de Judas. E a última citação é da primeira carta de São Pedro, 1 Pedro 3, 22, né? Que diz: uma vez submetidos a ele os anjos, as potestades e as virtudes, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Então nós podemos perceber que todos estes nomes estão nas Sagradas Escrituras, portanto, revelação divina, né? E os teólogos chegaram à conclusão de que estes nomes se referem a coros, a ordens angélicas, mas nós não sabemos se existem mais além destes 9 que aparecem nas Sagradas Escrituras. Estes nos foram revelados. Mais que estes, talvez exista, mas não nos foi revelado. Porque enquanto estamos vivos, e isso é importante dizer também, quer dizer, a revelação divina o que é? São as verdades de fé que Deus nos deu a conhecer e que são necessárias à nossa salvação. Então nós conhecemos tudo acerca de Deus? Não, né? Nós conhecemos tudo que é necessário para a nossa salvação. Deus nos revelou verdades de fé suficientes para que trilhássemos o caminho da salvação, da santidade, auxiliados pela graça, né? Mas, quando morrermos e entrarmos no céu, na visão beatífica, nós aí sim conheceremos a essência divina, veremos a Deus face a face com a inteligência, e conheceremos o que agora nós vemos como que por um espelho, de maneira imperfeita, com a mediação da fé. No céu nós veremos face a face sem mediação alguma e conheceremos tudo, né? Acerca da essência divina e de tudo isto que ora nós tateamos, né? Pela teologia. Que eles chegaram à conclusão que esses nomes são anjos, são coros. Tem algum lugar que a gente tenha a explicação disso? Porque, por exemplo, eu fico pensando assim, eu lendo Efésios 1, principado, potestade, dominações. Eu nunca imaginaria que a denominação de anjo, né? Exato. E claro, né, que assim, chegou-se a essa conclusão, mas tem em algum lugar como é que eles chegaram a isso? Na verdade, os teólogos chegaram a essas conclusões analisando vários textos e confrontando-os, né? Então chegou-se à conclusão de que esses eram o nome de conjuntos de naturezas, conjuntos de seres pessoais, né? Mas não apenas de um trecho, de um fragmento da Bíblia, mas sim confrontando vários, sobretudo do Novo Testamento, mas não só do Antigo Testamento também, né? Então, arcanjos que aparecem no Novo Testamento também aparecem no Antigo, e outros nomes de coros. Então, a especulação teológica vai deduzindo, pelo método teológico, de que seriam nomes de conjuntos de seres, não de apenas um ser, e são conjuntos de seres, e não são palavras que se dirigem a grupos de pessoas humanas, né? De organizações terrenas. Porque potestades, por exemplo, nós poderíamos pensar que é um conjunto de soldados, sei lá, né? Mas a especulação teológica chega à conclusão de que não se refere a seres humanos, são seres angélicos, são espíritos puros. Muito bem, o texto segue dizendo então: quanto às diversas funções e ofícios que correspondem e desempenham cada um destas 9 ordens ou coros angélicos, nosso desconhecimento é quase total, já que nada podemos afirmar com fundamento nas Sagradas Escrituras.
A tradição cristã está muito dividida neste assunto e por isso mesmo não se pode estabelecer tampouco um argumento firme com base nela. O grande Santo Agostinho reconhece e manifesta sua ignorância sobre esta questão. Eis aqui as suas próprias palavras. Né? Então, o que diz Santo Agostinho? Que há no céu tronos, dominações, principados e potestades, eu creio firmemente. Que se distinguem entre si, não me resta a menor dúvida. Né? Mas, quanto a dizer o que são e no que se diferenciam entre si, confesso que o ignoro totalmente. Né? O próprio Santo Agostinho, doutor da igreja, um grande santo, vai reconhecer, né, que nós não conseguimos saber, nós não conseguimos chegar a uma conclusão em que se distinguem, né, os coros angélicos, as ordens angélicas, sabemos que elas existem, né, mas no que se diferenciam, não encontramos, né, argumentos dados nem nas Sagradas Escrituras, nem na tradição. Esse é o ponto. Né? Então, dos seres angélicos e mesmo de Deus, existem mais coisas que não sabemos do que sabemos. Né? É por isso que esses estudos são muito importantes e devem ser feitos com muito cuidado. Né? Porém, a título de curiosidade, continua o Padre Antônio Rui Marinho, recolhemos na continuação a opinião de São Gregório Magno e a do Pseudo Dionísio Areopagita, que foi o verdadeiro criador desta teoria sobre as hierarquias angélicas. Então, primeiro, São Gregório Magno. Né? São Gregório Magno, que foi Papa, né? Monge, nasceu em 540, morreu em 604, né? Nasceu no século VI, morreu no século VII. Para São Gregório Magno, a diferença dos nomes com que se designam os 9 coros angélicos não se refere à natureza dos anjos, mas a seus diversos ofícios ou funções. Então, cada um dos coros angélicos designariam funções destes seres espirituais, segundo São Gregório Magno. Estas funções seriam as seguintes. Então, aqui desse lado que está a numeração aí da sequência proposta por São Gregório. Ele começa ao inverso do que começa o Pseudo Dionísio Areopagita. Então, para ele, o primeiro coro ou ordem seriam os anjos. Então, a ordem seria crescente para São Gregório, né? Decrescente para o Pseudo Dionísio. Mas aqui, para compararmos as duas coisas, colocamos os mesmos números. Né? Então, os anjos, segundo São Gregório, anunciam as coisas de menor importância. Estes seriam os anjos. Anunciam coisas de menor importância e eles também são responsáveis pela guarda dos homens. Os arcanjos anunciam as coisas de grande importância ou transcendência. Por isso que os arcanjos estão ligados ao mistério da encarnação, por exemplo. As virtudes realizam os milagres. Então, todos os milagres que são realizados, curas físicas, espirituais, seriam realizadas pelas virtudes. As potestades mantêm à distância os espíritos perversos e lhes impedem de tentar os homens à medida de seus desejos. Então, as potestades seriam os espíritos angélicos responsáveis por impedir que os demônios nos tentassem além da medida. Né? As potestades impediriam os demônios de nos tentar segundo os seus desejos. Os principados presidem aos anjos bons, determinam o que estes irão fazer e dirigem os ministérios divinos que hão de cumprir. Os principados presidem os anjos bons, segundo São Gregório. As dominações
dominam de uma maneira transcendente o poder dos principados. Os tronos assistem aos juízos divinos, servem de assento a Deus e são os executores de seus decretos. São os espíritos angélicos responsáveis por isso. Os querubins contemplam mais próximos a claridade de Deus e possuem a plenitude da ciência, do conhecimento. E os serafins, mais próximos de seu Criador, são como um fogo incomparavelmente ardoroso e incandescente de amor. Então, estas seriam, né, as funções, os ofícios de cada uma das ordens ou coros angélicos, segundo São Gregório. Né? São Gregório Magno. Todas estas funções dos anjos, desde a mais pequena até a mais alta, são para o homem um exemplo que deve procurar reproduzir em sua vida. Esta é a conclusão prática que retira São Gregório da exposição que acabamos de citar. Então, para que conhecermos os ofícios e as funções dos coros angélicos? Para imitá-los, né? Segundo São Gregório, né? Para nos inspirarmos neles, né? Enfim, isso então é São Gregório. Nós vemos que existe uma diferença, né? Uma diferença aqui na linha 5. São Gregório coloca os principados aqui como o quinto coro angélico, o Pseudo Dionísio coloca as virtudes. Contrapartida, as virtudes em São Gregório está no sétimo coro angélico, enquanto no Pseudo Dionísio e São Tomás são os principados, né? Então existe uma inversão, né, dessas duas construções da hierarquia angélica mais famosas ao longo da história da Igreja, né? E a que os teólogos preferem é a de Santo Tomás. Eu estou fazendo uma confusão, não sei nem se eu já perguntei isso na outra aula. Eu estou confundindo aquela parte da Bíblia que fala que a nossa briga contra os potestades. Seria porque é os anjos maus? Exato. Então quer dizer, quando houve a queda dos anjos, os anjos que pecaram contra Deus, anjos das diversas ordens ou coros caíram, pecaram contra Deus, né? Então, de fato, como diz São Paulo na carta aos Efésios, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, a nossa luta é contra os principados, as potestades espalhadas pelos ares, ou seja, os espíritos malignos, né? Os demônios, que eram anjos de cada um destes coros, porque de cada um destes coros houveram anjos que pecaram contra Deus e, portanto, decaíram. Por isso que na aula passada nós também afirmávamos que, da mesma maneira como nós podemos chegar a uma conclusão teológica de que existe uma hierarquia celeste no céu, de santos anjos, né, existe também uma hierarquia do inferno, né, dos maus anjos, dos demônios. Nós não sabemos se essa hierarquia do inferno segue essa mesma ordem, mas nós sabemos que existem demônios que atormentam outros demônios e como que controlam a ação dos outros demônios. Por isso que na Bíblia existe um trecho do Evangelho no qual Jesus vai afirmar, né? Se é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que eu expulso os demônios. Exato, o reino está dividido. Exato. Portanto, um demônio que controle outro pode expulsar o outro para enganar as pessoas. Por isso que quando nós vemos gente atormentada, não é, pelo demônio, muitas vezes a primeira reação dos parentes, das pessoas mais próximas, é levar ao centro espírita. Né? Pode acontecer uma pseudo-libertação, né? Pode. Mas sempre para enganar e fazer a pessoa desviar-se do caminho da salvação. Né? Esse é o ponto. Tá? Mas nós vamos entrar nisso com mais riqueza de detalhes na segunda parte do nosso curso, né? Quando falarmos de... Ele se refere aos principados e às potestades, ele está fazendo uma figura de linguagem. Né? Ele está pegando a parte pelo todo. Né? Uma figura de linguagem. Na verdade, ele quer dizer que existem espíritos malignos. Né? Sim, todos, exato. Ele pega só uma parte. Né? Exato. É uma figura de linguagem feminina. Exato. Ele pega só para exemplificar. Porque a gente tem a impressão que é só principados. Não, tudo. A corrupção foi de cima a baixo. Né?
Exato, exato. Então existem espíritos angélicos do coro das potestades, que foram fiéis a Deus, são santos, santos anjos, mas existiram também espíritos angélicos das potestades que pecaram contra Deus e decaíram, assim em cada um dos outros coros ou ordens. Lúcifer era um serafim, né? Então há controvérsias sobre isso, sobre a interpretação dos textos sagrados e as tradições teológicas. Mas nós vamos entrar nisso com mais riqueza de detalhes quando entrarmos no texto do Forteia. Nós vamos poder falar sobre isso. Muito bem. Então, essa é a exposição de São Gregório Magno. Vamos entrar agora na exposição do Pseudo Dionísio Areopagita, explicada aqui pelo Padre Antônio Ruimarim. Tá? É o final da página 371. Não, só para... Então, os 3 primeiros tomam conta de Deus e o resto tomado, é isso? Não entendi, Pedro. Basicamente, as 3 superiores tomam conta de Deus. Eles ficam em contato com Deus. Os outros trabalham e fazem o resto. Então, depende. Né? As 3 últimas ordens angélicas estão mais ligadas ao mundo material e à atuação nessa vida terrena. Os 3 primeiros coros angélicos estão ligados de fato à contemplação divina. E o Padre Marinho vai explicar isso agora. A gente vai entrar exatamente nisso agora. Então nós vamos seguir o texto. O Pseudo Dionísio Areopagita. Como já temos dito, se deve a este autor desconhecido a teoria completa sobre a hierarquia celestial. Com grande gênio e agudeza mental, imaginou uma organização do mundo angélico harmoniosamente coordenada segundo uma escala descendente, que vai desde os serafins até os simples anjos. Segundo ele, todos os espíritos angélicos são da mesma natureza e não diferem mais que pelo lugar que ocupam, o que Santo Tomás já discordaria. Porque para Santo Tomás e para a tradição tomista, cada anjo tem uma natureza distinta de todos os outros. Mas este lugar lhes foi designado por Deus em razão da ordem sagrada de que foram revestidos, da ciência que possuem e da ação que exercem. A finalidade da hierarquia angélica não é outra que a maior semelhança e união com Deus possível. Por isso mesmo, cada ordem ou coro angélico deve, segundo sua capacidade, imitar a Deus, fazer-se seu colaborador e manifestar em si mesmo a eficácia da ação divina. Quanto à pureza, à iluminação e à perfeição recebida de Deus, cada ordem ou coro se aproveita em primeiro lugar pessoalmente e depois as comunica à ordem ou coro inferior. E este é o seguinte, e assim sucessivamente até chegar ao último. Então, segundo o Pseudo Dionísio e a tradição tomista, os anjos dos coros superiores podem iluminar o intelecto dos anjos dos coros inferiores. Os anjos, portanto, podem receber a pureza, a iluminação e a perfeição de Deus. Os serafins, que seria o primeiro coro, está diretamente ligado a Deus, recebem de Deus esta pureza, iluminação e perfeição, e os serafins podem iluminar o intelecto dos querubins, que por sua vez podem iluminar o intelecto dos tronos, que por sua vez podem iluminar o intelecto das iluminações. Então estes coros estão interligados, são interdependentes. Um anjo pode iluminar o intelecto do outro anjo, e o nosso anjo da guarda pode iluminar o nosso intelecto. Assim pedimos na oração, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se te me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me ilumine. Amém. Né? Então quer dizer, a iluminação divina, a iluminação da inteligência, pode se dar através do nosso anjo da guarda. Professor, no caso, o anjo Gabriel, que foi anunciar estar com Maria, ele teria recebido uma ordem direta de Deus ou de um dos anjos antes? Então, difícil dizer. Né? As duas possibilidades podem ser consideradas.
As duas possibilidades podem ser consideradas. É difícil chegar a uma conclusão. Né? É difícil. Ele pode ter recebido uma ordem diretamente de Deus, ou essa ordem foi dada através da hierarquia. As duas possibilidades são possíveis. Mas o fato é que, através da aparição do arcanjo Gabriel, a anunciação se deu. Então, foi o arcanjo Gabriel que iluminou, por assim dizer, a mente da Virgem Maria, dando a ela o conhecimento da vontade de Deus a respeito dela, da sua vocação singular. E é através desta anunciação que ela diz o seu sim. Muito bem. Sem explicar a razão de ser de cada um dos 9 coros, o Pseudo-Dionísio, segundo o ensinamento que pretende retirar de São Paulo, se contenta com uma simples descrição. Então, a tradição crê que os ensinamentos do Pseudo-Dionísio Areopagita ele teria recebido do próprio apóstolo Paulo. Esse é o ponto. Divide os 9 coros nas 3 hierarquias superpostas das que temos falado na conclusão anterior, distribuindo 3 coros angélicos, cada uma delas da seguinte forma. Então, a primeira hierarquia. Na primeira hierarquia estão os serafins, querubins e tronos. A primeira hierarquia é a mais próxima de Deus, a mais inerente, a mais unida ao ser divino. Então, a primeira hierarquia estaria diretamente ligada à contemplação de Deus apenas. Os serafins, segundo Dionísio, são espíritos incandescentes de fogo e amor com que inflamam os demais. Então, nisto, o Pseudo-Dionísio e São Gregório estão de acordo. A virtude principal dos serafins seria a caridade, o amor. E porque amam a Deus com tal intensidade, podem iluminar os anjos das hierarquias inferiores para também lhes fazer se inflamarem nesse amor por Deus. Os querubins são cheios de ciência divina que refletem e com a qual iluminam os demais. Então, os querubins iluminam os intelectos dos anjos que estão nos coros inferiores com a sua sabedoria. Os serafins iluminam os coros inferiores com sua caridade, sobretudo. Os querubins iluminam os coros inferiores com sua sabedoria, com sua ciência. Os tronos, cujo nome designa um estado iminente. Então, o Pseudo-Dionísio não explica tão concretamente quem são os tronos. Primeira hierarquia. A segunda hierarquia ocupa um lugar intermediário e serve de enlace entre a primeira, que está em contato com Deus, e a terceira, em contato com as criaturas humanas. Então, a segunda hierarquia desempenha um papel intermediário. Enquanto a primeira hierarquia está ligada a Deus, contempla a Deus apenas, a terceira hierarquia está ligada aos homens, desenvolve uma missão com o mundo material. A segunda hierarquia é intermediária, liga a primeira e a terceira. Está formada pelos seguintes coros: as dominações, espíritos livres de toda a opressão, que sem o menor temor servil permanecem solícitos diante de Deus, estão continuamente a seu serviço e dominam os espíritos angélicos inferiores. As virtudes, que dotadas de uma forte e invencível virilidade, que manifestam em todos os seus atos deiformes, impedem qualquer diminuição da luz divina infusa e prestam aos anjos inferiores a fortaleza que necessitam. As potestades, que incapazes de abusar tiranicamente de seu poder e sempre invencivelmente dirigidos para as coisas de Deus, prestam aos demais anjos um serviço benfeitor. Por fim, a terceira hierarquia é a mais distante de Deus
e essa distância não é espacial física, é uma distância ontológica. A terceira hierarquia é a mais distante de Deus e a mais próxima ao homem, sobre o qual exercem uma influência benéfica contínua. Está composta dos seguintes coros: os principados, que dirigem as obras ministeriais que hão de ser executadas pelo mandato de Deus; os arcanjos, encarregados de anunciar aos homens as coisas mais importantes e transcendentes; os anjos, que anunciam as coisas de menor importância. Então essa seria a definição de cada um dos coros, segundo o Pseudo Dionísio. Estas 3 hierarquias estão unidas umas às outras por um ponto de contato entre o último coro de cada uma delas e o primeiro da seguinte. E dentro de cada uma, o coro intermediário serve de enlace entre o primeiro e o terceiro, como o elo de uma cadeia. Então os coros estão interligados, sobretudo porque os anjos dos coros superiores iluminam o intelecto dos anjos dos coros inferiores com as suas virtudes mais eminentes. Cada um destes coros, segundo sua situação hierárquica, possui eminentemente as perfeições dos coros inferiores, e estes, sem poder alcançar a perfeição dos coros superiores, procuram imitá-los o melhor que podem. Então, os anjos dos coros superiores possuem as perfeições dos anjos dos coros inferiores e mais uma. Entende? De tal forma que os serafins possuem as perfeições dos querubins, dos tronos, das iluminações, das virtudes, das potestades somadas. Mas os querubins, que possuem as perfeições dos tronos, iluminações, virtudes, potestades, não possuem as perfeições dos serafins. Então os querubins devem imitar os serafins, recebendo deles a iluminação, enquanto os querubins iluminam os coros inferiores. Por isso que eles estão ligados, uns com os outros. O primeiro coro da primeira hierarquia está em contato imediato com Deus, e o último da terceira está em contato imediato com o homem. Então é dessa forma que Deus governa todas as coisas de maneira ordinária. Ordinariamente, Deus governa todas as coisas de maneira hierárquica. Mas existe também a ação extraordinária. Existem, por exemplo, os dons místicos extraordinários. Mas a maneira ordinária de Deus governar as coisas é através de uma hierarquia. Pois bem, estas seriam então as divisões dos coros e das hierarquias segundo o Pseudo Dionísio. Nós vamos sair da segunda conclusão, entrar na terceira, é parágrafo 352, ainda do artigo 2, ainda falando sobre a hierarquia dos anjos. Diz o Padre Antônio Rui Marinho: cada uma das ordens ou coros angélicos está formada por uma multidão inumerável de anjos. Então, essa também é uma sentença provável, não é uma verdade dogmática, mas é uma sentença provável. Cada uma das ordens dos coros angélicos tem numericamente uma multidão de anjos, distintos uns dos outros, numericamente distintos uns dos outros. Esta conclusão parece de todo clara e evidente. Se apoia na mesma Sagrada Escritura, que nos fala de uma multidão enorme de espíritos angélicos. Então agora ele cita Daniel 7, 10. Eles serviam milhares de milhares e lhe assistiam milhões de milhões, o qual não seria possível se cada um dos 9 coros contasse apenas com um só anjo, ou com poucos. Então, dentre os 9 coros nós temos muitos anjos. Santo Tomás adverte expressamente que, se conhecêssemos perfeitamente os ministérios dos anjos e as peculiaridades de cada um, saberíamos perfeitamente que, na realidade, cada anjo tem seu próprio ministério e sua própria ordem nas coisas, e se distinguem entre si com maior grau que cada uma das estrelas do firmamento. Então, embora existam milhões de anjos, cada um deles com natureza distinta uns dos outros,
né, na ordem das coisas, a sua missão, o seu ministério seria distinto. Né? Se nós pudéssemos, com a nossa razão, alcançar este conhecimento, né, que nos é reservado na visão beatífica. Essa é a terceira conclusão. E a quarta conclusão, com a qual terminamos o artigo 2, é a seguinte. E muito interessante essa quarta conclusão. Os bem-aventurados no céu, os santos homens, né, serão colocados entre os coros dos anjos e, inclusive, podem passá-los. Né? Então, os coros angélicos também revelariam a distinção das moradas do céu, os diversos graus de céu, por assim dizer. Né? Diz o texto, Santo Tomás afirma que o último dos anjos é superior por natureza ao mais elevado dos homens. E neste sentido, o menor anjo da hierarquia celestial pode purificar, iluminar e aperfeiçoar a um homem de modo mais excelente com que possa fazer neste mundo a mesma hierarquia eclesiástica. Então, na ordem da natureza, o menor dos anjos, do último coro, é maior do que qualquer um dos seres humanos. E pode iluminar nosso intelecto, pode nos purificar de uma maneira mais perfeita do que a mesma hierarquia eclesiástica. Então, na ordem da natureza, nenhum homem será maior que os anjos. Mas além da ordem da natureza, nós temos a ordem da graça. E é o que o padre Antônio Vermelho vai dizer na sequência. Porém, os bem-aventurados no céu podem colocar-se acima das mesmas hierarquias angélicas, como no caso da Virgem Maria, ou intercalar-se nas diversas ordens ou coros angélicos, segundo o grau de méritos sobrenaturais contraídos neste mundo. Né? E aí ele vai citar Santo Tomás. Isso é muito interessante. Então, nós temos duas ordens nas quais podemos enumerar todas as criaturas das naturezas. A ordem da natureza, na qual os anjos sempre serão superiores aos homens. Né? Os anjos da nona ordem, sempre, embora inferiores aos outros anjos, sempre serão superiores a todos os homens. Segunda ordem da natureza. Mas segunda ordem da graça. Né? Alguns dentre os homens serão postos nas mesmas ordens ou coros angélicos, como os apóstolos, como os grandes santos. A bem-aventurada Virgem Maria, que possui natureza humana, na ordem da natureza está abaixo dos anjos, mas na ordem da graça, a bem-aventurada Virgem Maria é a rainha, né, de todos os santos homens e santos anjos. Porque a Virgem Maria, por isso ela está lá em cima, a Virgem Maria tem mais graça e mérito do que todos os santos anjos de todas as ordens ou coros. Né? Portanto, é rainha dos santos anjos e dos santos homens. E por aqui nós podemos observar que existem então graus de céus ou moradas no céu. E nós temos duas citações bíblicas interessantes para falarmos sobre isso, né, que convém dizer aqui. A primeira citação bíblica é de Mateus 22:30, onde Jesus diz com todas as letras, né, que os homens no céu serão como os anjos. Mateus 22:30. Essa passagem do Evangelho está naquele contexto da disputa sobre a ressurreição dos mortos. Jesus discute contra os saduceus, né? E em dado momento ele vai dizer, com efeito, na ressurreição, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos no céu. Então, os santos homens poderão se encaixar nos coros angélicos, segundo o grau dos méritos, segundo o grau de caridade no qual cresceram. A outra citação bíblica é de João 14, versículo 2, no qual também Jesus afirma, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, no céu existem
diversas moradas, ou há vários céus. Todos os santos anjos e os santos homens, né, que estão no céu, contemplam a Deus face a face, estão na visão beatífica. Todavia, quanto mais nós crescemos na graça, na virtude e no mérito, quando entrarmos no céu, né, mais veremos da essência divina. Então, as almas dos santos, né, que cresceram mais no grau de caridade, né, na virtude e no mérito, verão mais da essência divina do que as almas de outros que não cresceram tanto assim na virtude e no mérito. Também contemplarão a essência divina, mas verão menos em Deus no céu. Né? Porque nós podemos crescer na graça, na virtude e no mérito enquanto estamos vivos, enquanto estamos no tempo da nossa provação, que é essa vida terrena. Né? Quanto mais nós lutarmos auxiliados pela graça divina, né, para renunciarmos ao pecado, para vivermos a virtude, crescemos na graça, na virtude e no mérito, no céu mais veremos da essência divina. Sobre isso, existe um texto muito interessante que está aqui neste livro, o suplemento da Suma Teológica. O texto melhor, onde nós temos uma explicação melhor sobre isso, está aqui. Santo Tomás morreu sem terminar de escrever a Suma Teológica, né? Infelizmente, ele morreu sem concluir a terceira parte da Suma Teológica. Quem vai concluir a terceira parte é Reginaldo de Piperno, né? Um frade, seu aluno, seu discípulo, né? Que vai escrever estes textos que foram publicados pela Eclésia sob o título de suplemento. Né? Então, aqui nós temos algumas questões do texto, segue como a Suma Teológica. Nós temos aqui, se não me falha a memória, isso mesmo, 99 questões que completam a Suma Teológica. E na questão 93, aqui nós temos um texto que trata justamente sobre a beatitude dos santos e as suas mansões. As mansões dos santos, as moradas da Jerusalém Celeste, do céu. O artigo 1 trata se a beatitude dos santos será maior depois do juízo final. O artigo 2 trata se os graus de beatitude devem chamar-se moradas, e ele chega à conclusão de que sim, no céu há moradas, na casa de meu Pai há muitas moradas. E no artigo 3, ele discorre se as diversas moradas se distinguem pelos diversos graus de caridade, e ele diz que sim. Então vou ler um fragmento desse texto, que vai nos ajudar a entender melhor essa realidade. Diz então Reginaldo de Piperno, a tradição tomista, um teólogo tomista que conheceu o próprio Santo Tomás, né? O princípio distintivo das moradas ou dos graus de beatitude é duplo, um próximo e outro remoto. O princípio próximo é as disposições diversas que terão os bem-aventurados, donde lhes resultará a diversidade da perfeição do ato no qual consiste a felicidade. Então a perfeição dos santos é distinta. Entende? A perfeição dos santos anjos e dos santos homens é distinta. Por isso que Santa Teresa de Ávila, na sua obra Castelo Interior, vai dizer: existem santos de quintas moradas, existem santos de sextas moradas, existem santos de sétimas moradas, os grandes santos. Então a perfeição dos santos é distinta. De acordo com a distinção da perfeição dos santos, que é medida de que forma? É medida pelo mérito, é medida pela caridade. Quanto amaram a Deus, nós só podemos crescer na caridade enquanto estamos vivos. E é só Deus quem é capaz de julgar isso, porque só Deus conhece as nossas consciências. Mas de acordo com a perfeição dos santos, há santos mais perfeitos do que outros e por isso veem mais da essência divina do que outros, que veem menos. Todos têm a visão beatífica, mas alguns verão mais da essência divina do que outros. Verão mais plenamente a essência divina do que outros. Estas são as moradas do céu. O princípio remoto é o mérito pelo qual alcançaram a beatitude. E ele segue explicando isso. Então, existem céus. Existem moradas ou mansões nos céus.
Da mesma maneira que existem alguns santos anjos e santos homens que estão mais próximos de Deus nos céus, né? E esse estar mais próximo de Deus nos céus não deve ser interpretado, entendido como estar mais próximo de maneira física e espacial. Estão mais próximos de Deus porque cresceram mais no mérito e na caridade, né? Da mesma maneira como existem as mansões do céu, existem as mansões do inferno, né? Existem demônios, existem almas condenadas ao inferno que sofrem mais do que outras, porque pecaram mais gravemente do que outras. Então existem condenações mais atrozes do que outras no inferno. Existem também as moradas, não é? Existe o quinto dos infernos, né? Literalmente existe. Né? Tá certo? No caso do... Você falou da citação de Mateus, essa relação que Jesus expõe é a condição do relacionamento, né? Porque até a gente fala um termo errado como uma criancinha morre, foi mais um anjinho pro céu. Isso em natureza nunca vai haver possibilidade, porque Deus criou, são naturezas distintas, né? Exato. Mas o relacionamento em si, que Jesus diz, nesse contexto de Mateus, é o interagir, digamos, né? Com os anjos, né? Não que a gente morre e vai ao céu como um anjo, não, jamais. Não, exato, isso jamais. Por isso que existe a ordem da natureza e existe a ordem da graça. Na ordem da natureza, os homens jamais chegarão a ser anjos. O intelecto humano continuará sendo um intelecto segundo a natureza humana. Nunca será um intelecto como o intelecto angélico, né? As naturezas serão preservadas, né, após a morte. Tá certo? A alma humana, separada do corpo após a morte, segundo a ordem da natureza, nunca alcançará os anjos. Né? Por isso, os seres humanos que morrerem nunca serão como os anjos no céu, segundo a natureza. Né? Ora, nós seremos como os anjos no céu, segundo a ordem da graça. Então, nós poderemos estar equiparados no mesmo grau, né, de mérito, de caridade, a alguns anjos, a algumas outras almas de outros santos. No mesmo grau de mérito, e isso quer dizer que nós veremos da essência divina no mesmo grau. Outros verão mais do que nós, outros verão menos do que nós, por exemplo, mas todos verão a essência divina. E por isso, os santos anjos e os santos homens que veem mais da essência divina na visão beatífica poderão iluminar a mente e o intelecto dos que veem menos. Aí as moradas, né? Aí os coros, aí os céus, as mansões dos céus. É isso. Segundo a ordem da graça. Tá certo? Uma outra pergunta. Padre Pio, que tinha esse relacionamento, né, cotidiano, né, com o mundo angelical, ele desenvolveu essa virtude ou ele recebeu essa virtude? Ele recebeu. Ele recebeu. Porque nós temos os dons místicos extraordinários, né? Então, ordinariamente, nenhum de nós vê o anjo da guarda, né? Pelo menos eu acho que não, pelo menos eu nunca vi. Né? Ordinariamente, nós não vemos os nossos anjos da guarda, né? Mas nós cremos que os anjos da guarda estão conosco, ouvem nossas orações e iluminam a nossa inteligência, nos ajudam, combatem conosco, né? Para que trilhemos o caminho da salvação, nos ajudam, cremos, e isso de fato acontece, né? Agora, isso de maneira ordinária. De maneira extraordinária, Deus pode dar um dom místico, né? Um dom místico extraordinário a certos santos, a quem Ele quiser dar, por isto que são carismas, são graças especiais que Deus não dá a todos, Deus dá a quem Ele elegeu, Deus dá a quem Ele quer dar, por uma finalidade específica. No caso de São Padre Pio, Deus deu a ele uma graça, um carisma, um dom místico extraordinário, de poder, de fato, ver, conversar, ouvir literalmente os anjos da guarda, não só o dele, mas os filhos espirituais dele, enfim. Portanto, isso é uma graça grátis dada, como vai falar Santo Tomás na Suma Teológica. Isso não depende de nós, depende de Deus. Tá?
Os dons ordinários do Espírito Santo que nós recebemos no batismo no crisma, crescer na vivência dos dons ordinários do Espírito Santo depende de nós. Quanto mais correspondemos com a ação da graça, mais crescemos na virtude, mais o Espírito Santo é livre para agir em nós, nos dar dons ordinários que têm como fim último a nossa santificação, a nossa salvação. Os dons místicos extraordinários não dependem disso. Por isso que Deus pode dar um dom místico extraordinário mesmo a pessoas que estão em pecados mortais. Saulo, em Atos dos Apóstolos, estava indo para Damasco, prender, matar cristãos, estava em pecado mortal. Né? Quer dizer, no caminho para Damasco, Jesus aparece, ele tem uma visão, um dom místico extraordinário, é uma graça específica, Deus dá a quem Ele quer dar. Né? Porque o fim último é outro. O fim último é uma missão, um apostolado, a edificação da igreja, como o São Padre Pio, nesse caso. Tá certo? Professor, então quer dizer que no céu nós vamos ter visões diferentes, visões beatíficas diferentes, uns mais, outros menos, de acordo com o que a gente crescer no mérito e na graça aqui. Exato. Todos no céu veem a essência divina. Portanto, todos no céu têm a visão beatífica, mas cada um segundo a sua capacidade, cada um a seu modo. Os grandes santos que cresceram na graça, na virtude, no mérito, que cresceram mais, verão na visão beatífica mais da essência divina do que outros santos que estão no céu e cresceram menos na virtude, no mérito. E esses que cresceram menos poderão ter a sua mente iluminada, né? Pelos santos anjos e santos homens superiores a eles. É porque aí entra naquela questão, a pessoa pode viver uma vida inteira de pecado, né? Enfim, longe de Deus, afastado de Deus. Aí, naquele momento da morte, se arrepende, enfim, se confessa e vai garantir a salvação, vai para o céu. Aí a outra pessoa que passa a vida inteira tentando, no milho. Exato. Orando, Há né? diferença. Tentando ser melhor, aí fala, vai para o mesmo céu que eu? Há diferença. No céu, todos nós seremos concidadãos, né? Dos santos anjos e dos santos homens. Em outras palavras, no céu, ainda que existam, né, essas distinções das moradas, todos poderemos dialogar, conversar com todos. Nós nos encontraremos no céu. Todavia, a visão beatífica será distinta. Né? Esse é o ponto. Daí que alguns teólogos chegam à seguinte conclusão: as almas que passam pelo purgatório. Alguns teólogos afirmam que as almas que passam pelo purgatório, assim que entrarem na visão beatífica, verão da essência divina menos do que o último coro angélico. Porque terão crescido menos no mérito, terão crescido menos na caridade. É por isso que a Igreja nos exorta, né, a trilharmos o caminho da santidade. Né, a trilharmos o caminho da santidade. Quem são os santos? Os santos são aqueles que viveram virtudes heróicas. No processo de canonização, a Igreja vai investigar a vida da pessoa para procurar virtudes heróicas, ao menos uma. Houveram santos que tiveram todas as virtudes heróicas, São José Maria Escrivá, por exemplo. Né? Houveram santos que não tiveram todas as virtudes heróicas. O que é uma virtude heróica? Uma virtude heróica é um dom do Espírito Santo. Né? Ou seja, a graça divina que atua em nós, porque nós damos livre acesso. Os santos cresceram na intimidade com Deus. A virtude é iniciativa nossa e nós vivemos a virtude auxiliados pela graça. A virtude heróica são os dons do Espírito Santo, a iniciativa é de Deus em nos mover. E nós somos dóceis à moção do Espírito Santo. Isso é teologia cética e mística. As virtudes heróicas nos levam a realizar obras que somente pelas nossas próprias forças seria impossível, por exemplo, o martírio. Os mártires tiveram a virtude heróica da fortaleza, o dom da fortaleza, para suportar a dor por amor a Cristo e entregar a vida por amor a Cristo. Humanamente, com as nossas próprias forças, jamais seríamos capazes disso, por isso o martírio é um dom. Então, esses são santos, nós devemos nos esforçar
para trilharmos o caminho da santidade, para sermos santos, sabendo que podemos ser auxiliados pela graça divina. Nós devemos desejar ser santos, porque alguns entrarão no céu direto depois que morrerem. A definição teológica da morte é esta: a morte é a separação da alma e do corpo. Os santos, quando morreram, entraram direto no céu. Aqueles que não alcançaram virtudes heróicas, no entanto não morreram em pecado mortal. O pecado mortal é o inimigo número 1 da nossa santificação. Aqueles que não alcançaram virtudes heróicas, mas não cometeram pecados mortais, possuem certas virtudes. Ao morrerem, não entrarão direto para o céu, passarão pelo purgatório. O purgatório já é garantia de céu, estão salvos. Mas o purgatório é um estado de purificação. E alguns teólogos chegam a essa conclusão de que as almas que passam pelo purgatório, quando entrarem no céu, terão uma visão beatífica, mas num grau menor do que o último coro dos anjos. Enfim. Me fala só uma coisa. Como que a gente pode harmonizar, vamos dizer o seguinte, o interesse ou a vontade de entrar direto no céu e a humildade? Como que essas coisas se harmonizam? Dizer que eu vou, por exemplo, eu vou entrar direto no céu. Eu não estou sendo humilde. É aí que está. Depende. Santa Teresinha do Menino Jesus tinha a certeza de que entraria no céu. Você vai dizer, não morro, entro na vida. Aliás, Santa Teresinha do Menino Jesus disse para a irmã Inês, que era a sua irmã de sangue, inclusive, guarde as minhas roupas, porque viram procurá-las. Essa ousadia, essa santa ousadia, daqueles que têm intimidade com Deus e, portanto, não têm medo da morte, têm a certeza do céu, isso está presente nos santos, mas isso não contradiz a humildade. Por quê? Ora, quanto mais nós crescemos na santidade, quanto mais nós crescemos na vida de oração, nos estudos, nas virtudes, na luta pelas virtudes, mais nós ansiamos uma vida escondida com Cristo em Deus. Entende? Por isso que nós dizemos na primeira aula, quanto mais nós adquirimos conhecimento, mais humildes nós devemos ser. Porque o sujeito que conhece muito da teologia, da filosofia, mas é soberbo, arrogante, está longe da virtude, portanto longe da salvação. Haverão teólogos no inferno, haverão padres no inferno. Que lástima, haverão bispos no inferno. Haverão. Que conheceram e estudaram tantas coisas, mas não viveram a virtude. Entende? Esse é o ponto. Se nós não vivemos tudo aquilo que estudamos, o que nos adianta? O que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a vida eterna? Essa é a coisa, A humildade, segundo Santa Catarina de Sena, é a medula, aquilo que sustenta a nossa vida de santidade. A humildade é a virtude que combate a soberba. Se somos soberbos, nos assemelhamos a Satanás. Se somos humildes, nos assemelhamos a Cristo. Cristo é Deus que se fez homem. E Cristo, por acaso, abriu uma empresa, uma igreja da Universal. Cristo, por acaso, estava em busca da fama, da riqueza, dos prazeres, da vanglória, de dizer, eu sou o cara. Pelo contrário, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Viveu a pobreza, a obediência, a simplicidade. Sendo Deus. Cristo é modelo para nós. Então essa é a coisa. Quanto mais os santos cresciam na graça, na virtude e no mérito, mais humildes eram. Mas mais tinham a certeza do céu. As coisas não são contraditórias. É por isso que muitas vezes as pessoas têm resistência a estudar. Porque as pessoas acham que quanto mais elas estudarem, elas serão soberbas. Isso depende de uma escolha do livre-arbítrio. Se existe os estudos com uma honesta, sincera, concreta vida de oração, o Espírito Santo nos ensina a imitar a Cristo. A imitar a Cristo. Vivendo como Ele viveu. Parece que tem, agora que me ocorreu, uma santa, não me lembro o nome dela agora, que dizia o seguinte, nas orações ela pedia a Deus para que Deus a fizesse santa, mas que ela não percebesse. Certo. Para não perder a humildade, Sim. Interessante, Porque
porque é muito difícil isso. É muito complicado. Né? É necessário ter vida interior. Né? A vida interior, a vida de oração, né, nos leva a experienciar, a obter essa humildade. Isso também é graça. Né? A vida de oração é indispensável para quem deseja estudar, para quem deseja trilhar o caminho da santidade. E a oração, o autoconhecimento em Deus, porque também é muito fácil as pessoas confundirem o que é a humildade. Ontem falávamos sobre isso no curso de Santo Agostinho. Né? A humildade não é fazer-se menor do que os outros. A humildade, isso é sentimento de inferioridade. A humildade não é dizer, não, olha como eu sou pecador, olha como eu sou imperfeito, eu sou pior do que todos estes que fazem isso e aquilo. Isso é autocondenação, autocomiseração, sentimento de indignidade, de inferioridade. Humildade é conhecer-se. Humildade é saber que nós somos fracos. Saber que o pecado original gerou uma ferida na nossa natureza e precisamos da graça. Saber que precisamos rezar. Necessitamos de rezar. Quem reza se salva. Quem não reza jamais vai trilhar o caminho da salvação. A vida de oração, na vida de oração, o próprio Espírito de Deus nos ensina essa virtude. Muito bem. Sobre isso, os bem-aventurados que no céu serão colocados entre os coros dos anjos, e inclusive poderão passá-los, na sequência, o Padre Antônio Guimarães está citando Santo Tomás de Aquino, o artigo 8 da questão 108. Então eu vou citar São Tomás, lendo direto aqui da publicação da Loyola. Isso é página 783, para quem tem um texto de repente quiser consultar. Mas é algo que o Padre Antônio Guimarães está citando em espanhol aqui no texto. Eu vou ler no português, porque é mais fácil do português. Tem o texto aqui, então vamos ler aqui. Como acima foi dito, as ordens angélicas se distinguem pela condição natural e pelos dons da graça. Então, dois são os fatores para distinguir as ordens dos anjos: a natureza e os dons da graça. Se, pois, se consideram as ordens angélicas quanto aos graus da natureza, segundo a ordem da natureza, os homens jamais poderão ser elevados às ordens angélicas, porque sempre permanecerá a distinção das naturezas. Considerando isso, alguns julgaram que os homens de nenhum modo podem ser transferidos à igualdade com os anjos. De fato, não poderemos ser iguais aos anjos segundo a ordem da natureza. Entretanto, essa opinião é falsa por contradizer a promessa de Cristo, que disse no Evangelho de Lucas que os filhos da ressurreição serão iguais aos anjos nos céus. Efetivamente, o que provém da natureza está como elemento material na razão das ordens, enquanto o que é perfectivo provém do dom da graça, que depende da liberalidade divina e não da ordem da natureza. Sendo assim, pelo dom da graça, os homens podem merecer uma glória tal que se igualem aos anjos, de acordo com cada uma de suas ordens. Ora, isso significa que os homens são elevados às ordens angélicas. Então, santos homens serão elevados às ordens angélicas pela graça. Nós nunca iremos nos igualar aos anjos segundo a ordem da natureza, mas poderemos nos igualar aos anjos segundo a ordem da graça. Veja o que Santo Tomás está dizendo. Pelo dom da graça, os homens podem merecer uma tal glória que se igualem aos anjos, de acordo com cada uma de suas ordens. Por isso que grandes santos como os apóstolos poderão ser colocados nas mesmas hierarquias e coros angélicos. A Virgem Maria ultrapassa todos os coros angélicos e alguns outros santos homens poderão ficar abaixo do último dos coros angélicos. São as mansões, são as moradas dos céus. Isso está aqui, portanto, artigo 8 da questão 108 de Santo Tomás. Ele encerra a sua solução dizendo: alguns, entretanto, dizem que nem todos os que se salvam são elevados às ordens angélicas, mas só as virgens ou os perfeitos, segundo os demais, sendo que os demais constituem uma ordem própria, separada de toda a sociedade com os anjos. Mas isso é contrário a Agostinho, pois para ele não haverá duas sociedades, uma dos anjos e outra dos homens, mas somente uma única,
porque a bem-aventurança de todos consiste na adesão ao Deus único. E Santo Agostinho diz isso no livro 12 da Cidade de Deus. O que Santo Agostinho diz? Nós seremos concidadãos dos santos anjos e dos santos homens. Há uma única sociedade, há uma única Jerusalém celeste, né, na qual estão os santos anjos e os santos homens, mas em moradas distintas, de acordo com o grau do mérito que alcançaram na sua vida terrena, no tempo da sua aprovação. Lembrando que depois que nós morrermos, aí já não adianta mais. Acabou. Né? A oportunidade que nós temos para ser santos é essa vida terrena. É aqui. É aqui que temos a possibilidade de renunciar ao pecado, crescer na virtude, de lutarmos pela santidade. Quando morrermos, acabou este tempo, o kairos, o tempo oportuno para fazermos alguma coisa pela nossa salvação. E vai entrar o tempo da justiça. E o justo juiz nos julgará. Pois bem, para finalizar aqui o parágrafo 353, eu vou ler lá o finalzinho, pulando a citação que acabamos de fazer de Santo Tomás. Volta o padre Antônio Rui Marinho e continua afirmando: comentando esta sublime doutrina, o cardeal Caetano esclarece que nem todos os homens serão elevados aos coros dos anjos, mas que alguns ascenderão sobre os mesmos anjos, como a Virgem Maria. Outros se mesclarão com eles, como os apóstolos e os grandes santos, e outros, enfim, ficarão abaixo de todos os anjos. Como pode racionalmente crer-se, como se pode razoavelmente crer-se dos filhos, das crianças, que vão ao céu imediatamente depois do seu batismo, ou seja, sem haver contra ele, todavia, nenhum mérito pessoal, e de outros muitos que não alcançaram neste mundo o grau de graça dos anjos inferiores. Tem um grau abaixo do nono, cara. Tem. Alguns teólogos argumentam assim. Abaixo do nono coro dos anjos estariam as crianças que morreram logo depois do seu batismo. Ou seja, as crianças que morreram logo depois do seu batismo, antes do uso do livre-arbítrio, não pecaram contra Deus, mas também não cresceram no mérito. Não tiveram tempo para isso. Portanto, uma vez que não cresceram no mérito, não cresceram na virtude, estarão, provavelmente, abaixo do último coro dos anjos. Bem como as almas que precisaram passar pelo purgatório. E isso também é um mistério da divina providência. É um mistério da livre disposição de Deus acerca de todas as coisas. São conclusões teológicas, tá, com um grande fundamento. Muito bem. Nós encerramos então os estudos do artigo 2. Artigo 2 que compõe esse capítulo 3 sobre os anjos. Nós falamos muitas coisas interessantes já acerca dos anjos. A nossa aula nós vamos encerrar hoje por aqui, mas a partir de agora, na próxima aula, quarta-feira que vem, nós iremos estudar a questão 61 da primeira parte da Suma Teológica. Então, na próxima aula, nós vamos estudar os 4 artigos que compõem a questão 61. Nós vamos sair do texto do padre Antônio Rui Marinho para entrar no texto de Santo Tomás. Nós vamos ler as respostas dadas por Santo Tomás em cada um dos artigos. Nós não vamos ler o artigo inteiro, mas quem quiser ler em casa o texto na íntegra, esse texto está no nosso drive, dentro da pasta desse curso, em PDF, a questão 61, da primeira parte da Suma Teológica, que trata justamente sobre a produção dos anjos em seu ser natural, ou seja, a criação angélica. Essa primeira parte do nosso curso, as primeiras 10 aulas, estão subdivididas em 3 blocos. No primeiro bloco, nós fizemos uma introdução, até aqui foi a introdução, e nós vamos analisar a criação dos anjos. No segundo bloco,
nós vamos analisar a natureza angélica. E no terceiro bloco, nós vamos analisar e estudar os anjos da guarda. Tá? É isso que estamos fazendo nas primeiras 10 aulas, na primeira parte do nosso curso, para que a gente se organize. Então, na próxima aula, nós vamos ver esses recortes, esses fragmentos, as respostas dos artigos que compõem a questão 61. Se tivermos tempo hábil, na próxima aula, nós iremos estudar a natureza angélica, né? E nós vamos voltar aqui para o texto do Padre Antônio Rui Marim. Então, quem quiser anotar, o Padre Antônio Rui Marim começa a explicar a natureza dos anjos a partir do parágrafo 354. Isso é página 374, né? Do seu livro, A Natureza dos Anjos. É isso que faremos então, na próxima aula. Né? Questão 61, finalizando a criação dos anjos. Entraremos nos estudos sobre a natureza dos anjos, voltando para o texto do Padre Antônio Rui Marim. Tudo bem? É isso. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação, eu estarei aqui no final da aula para conversarmos. Muito obrigado. Obrigada. Até a nossa próxima aula. Professor, esse